Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter aqui na área. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma resolução da prova do ITA 2022 da segunda fase. Agora com vocês a questão 3. Questão essa que trabalhou matrizes muito mais do ponto de vista do conhecimento dos elementos de uma matriz. Depois a parte braçal, a parte da raça, é progressão aritmética. Então já vem comigo aí, cara, se inscreva no canal, a sua inscrição é importante, é o combustível, faz com que o canal cresça. Você se inscreve durante um vídeo, cara, você não faz ideia como o vídeo bomba e cada vez mais e mais vem pessoas aqui no canal e, consequentemente, a gente mantém aqui aquela regularidade, trazendo aquele conteúdo bacana para você. Essa questão 3, ele fala o seguinte, ó. Seja a matriz com 5 linhas e 10 colunas cujas entradas A, N, M são dadas pela seguinte relação. Beleza. Determine a soma de todas as entradas de A. Daqui a pouquinho a gente interpreta como são os elementos dessa matriz, mas vamos primeiro aqui dar um escopo de como que ela ficaria. Primeiro, pessoal, ela vai ter 5 linhas e 10 colunas. Então, eu poderia, por exemplo, escrever que o primeiro termo dela é o A11, depois a gente vai ter o A12, depois a gente vai ter o A13, aí até a gente chegar no último termo, que é A10. A10, porque primeira linha, 10ª coluna. Aí eu vou para a segunda linha, então eu vou ter o A21, depois o A22, o A23, o A23, até a gente chegar no último termo, que é o A210. Continua a saga aqui. A31, depois o A32, o A33, até a gente chegar no último termo, que é o A310. Depois aqui a gente vai ter o A41, A41, A42, A42, A43, até a gente chegar no último termo, que é o A410, e por fim, a última linha, que é o A51, A52, A53. Claro que se tivesse mais termos, eu não ia fazer isso, eu já ia contar para você qual que é a ideia, a regularidade que aparece nessa questão. Mas aqui no caso, acho que vale a pena, porque assim a gente enxerga melhor o que tem que ser feito. Aí o último termo é o A510. Legal. Ele falou para a gente o seguinte, ó, se o M for 1, ou seja, se eu estiver na primeira coluna, todos os termos da minha matriz é 1. Então, na primeira coluna, todos os termos são iguais a 1. Então, se você puxar aqui uma setinha, vamos lá. Seria 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Ó, se eu estiver nas outras colunas, cada termo da matriz é o seguinte, a linha que ele está, ou seja, esse N aqui faz referência à linha mais o termo anterior, porque, ó, observe que eu mantive na linha, só que agora eu fui para a coluna anterior. Então, significa que é a linha mais o termo anterior. Então, pronto, entendemos aqui como é que a gente vai construir. Então, olha só. A primeira linha ficaria a seguinte. O primeiro termo é 1, então eu estou na linha 1. O próximo termo vai ser a linha 1, ou seja, 1 mais o termo anterior. 1 mais 1 que vai dar 2. O próximo termo, ele vai ser o quê? Vai ser 1 mais o termo anterior. Então, vai ficar 1, né? Porque ó, eu mantenho a linha, só que esse cara eu vou pegar o anterior. Então, por isso que eu pego 2, tá aqui, ó, é um M menos 1. Então, vai ficar 1 mais 2, que vai dar 3. Aí, o próximo termo vai ser 1 mais 3, que vai dar 4, e assim sucessivamente a gente até chegar no último. Perceba, olha só que interessante. Aqui, pessoal, a gente tem exatamente uma progressão aritmética de razão 1, onde o último termo, que é o 10º termo, né? Já que eu quero saber o 10º termo, ele vai ser o quê? Lembra lá que AN, agora vou pegar aqui até um N maiúsculo, é igual ao A1 mais N menos 1 vezes quem? Vezes a razão. Então, essa aqui é a formulinha do termo geral de uma PA, que eu vou utilizar ela em cada um dos itens. Então, nesse caso aqui, a gente já viu que é uma PA de razão 1, onde o primeiro termo é 1 e eu quero o 10º termo. Então, vai ficar 9 vezes 1, vai dar 9, 9 mais 1, vai ficar 10. 10. Ok. Agora a gente vai para a linha 2. A linha 2, pessoal, agora o meu N vale 2. Então, vai ser 2 mais o termo anterior. Então, 2 mais 1 é igual a 3. 2 mais 3 é igual a 5. 2 mais 5 é igual a 7. Observe que na linha 2 a gente tem uma PA de razão 2. Ó. Linha 1, PA de razão 1. Linha 2, PA de razão 2. Adivinha o que vai acontecer na outra? Linha 3, PA de razão 3. É isso mesmo. Então, nisso aqui, ó, na próxima, pessoal, a gente vai ficar com o seguinte. Como eu quero o 10º termo, o A10, então significa que aqui eu sempre vou utilizar 9, né? Então, 9 vezes 2 vai ficar 18. 18 mais 1 é igual a 19. Então, pronto. Achei o último termo aqui. Agora, eu vou para a linha 3. Então, é 3 mais o anterior. Então, 3 mais 1 vai dar 4. 3 mais o anterior. Então, 3 mais 4 vai ficar 7.
Aí depois 7 mais 4 vai ficar 11, e assim a gente vai até o último termo. Observe que na linha 3 é uma PA de razão 3. Então, o último termo vai ser 3 vezes 9, 27. 27 mais o primeiro, que é 1. 27 mais 1 vai ficar 28. Depois aqui, a gente vai para a linha 4. Então, a linha 4, agora o meu N é 4. Então, 4 mais o anterior. Então, 4 mais 1 vai ficar 5. 4 mais 5 vai ficar 9. Aí depois, 4 mais 9 vai ficar 13. E aí a gente vai continuando até chegar no último termo. Agora, a gente tem a razão 4. Então, vai ficar 9 vezes 4, 36. 36 mais 1, 37. Esse é o último termo. E aí, por fim, a linha 5, meu N é 5. 5 mais o anterior vai ficar 6. 5 mais o anterior, ou seja, 5 mais 6 vai ficar 11. Aí depois, 5 mais 11 vai ficar 16. E aí a gente vai até a gente chegar no último termo. Aí o último termo dessa matriz e, consequentemente, dessa PA vai ser 5, né? 5 vezes 9, 45. 45 mais 1, 46. 46. Beleza, pessoal. Agora, o que a gente vai fazer? Somar todos esses termos, porque ele quer a soma de todas as entradas. E o que é interessante perceber? Que cada um desses aqui é uma soma de PA. Aí a gente pode, né, por exemplo, utilizar a fórmula da soma dos n termos de uma PA, que é o A1, mais o último termo, que é o AN, vezes a quantidade de termos, que é n, dividido por quanto? Dividido por 2. O que é interessante? O nosso n é 10, né? Então aqui vai ficar sempre 10 dividido por 2, que vai dar 5. Então, por exemplo, aqui o nosso S10, em todos os casos, vai ser o A1 mais o A10 vezes 10 dividido por 2 vezes 5. Então, eu posso utilizar isso em todas as fórmulas. Outra coisa de você perceber é que você poderia entender ou verificar que o último termo é o termo de uma PA. Então, você poderia fazer todas essas somas de uma vez só. Eu não vou fazer de uma vez só, porque eu acho que ficaria muito mais confuso. Então, eu vou fazer aqui linha por linha, porque dá para entender rapidinho, depois a gente faz a soma efetivamente. Então, ó, o que vai ficar é o seguinte, ó. O primeiro termo, que é 1, o último termo é 10, então 10 vezes 5. Então, isso aqui vai ficar 11 vezes 5. E a sacada é não fazer essa conta. Depois, quem que vai ser esse? O primeiro termo é 1. 1 mais 19 vezes 5. Então, 1 mais 19 vai ficar 20. Então, 20 vezes 5. Depois aqui, a gente vai ficar com 1 mais 28. 1 mais 28 vezes 5. Então, vai ficar com 29 vezes 5. Aí, se você perceber aqui, formou uma PA. Era de se esperar, porque tudo aqui é soma de PA de PA. Soma de PA. Então, aqui a gente vai ficar com 1 mais 37 vezes 5. Então, isso aqui vai ficar 38 vezes 5. E depois aqui, a gente vai ficar com 1 mais 46. 1 mais 46 vezes 5. Então, vai ficar 47 vezes o 5. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero somar isso aqui. Então, se você colocar o 5 em evidência, você vai ter 5 que multiplica quem? 11 mais 20 mais 29 mais 38 mais 47. E adivinha, isso daqui é uma soma de PA de razão o quê? 9. Então, você vai ter 5 que multiplica aqui, ó, soma de PA de razão 9. É o primeiro termo, que é 11, mais o último termo, que é o 47, vezes a quantidade de termos que eu tenho, que aqui no caso é 5. Agora, dividido por quanto? Dividido por 2. Usei a formulinha lá. Vem comigo, não me abandona. Ó. 5 vezes 5 vai ficar 25, vezes 11 mais 47 vai ficar 58. Então, vai ficar 58 dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar 25. 25 vezes 58 dividido por 2, isso daqui é igual a quanto? A 29. Pessoal, se fosse 25 vezes 30, daria 750. Aí você tira 25, então dá 725. 725. Fechando aí o rolê da nossa questão. Então, a ideia aqui foi identificar os termos dessa progressão e dessa matriz, consequentemente, perceber que dentro dela eu tenho várias progressõezinhas e várias somas que precisam ser feitas. Essa foi a estratégia que o Walter aqui utilizou para resolver a questão para vocês. Fui bem rápido, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Um super abraço e a gente se encontra na próxima resolução. Até lá, tchau!